Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, foi descoberto recentemente aí que noticiaram, né, que acharam um fragmento que menciona a infância de Jesus, mas na verdade isso não é nenhuma novidade, né, porque já tinha sido descoberto um outro fragmento há um tempo atrás, e eles têm o mesmo conteúdo, né, que narra uma infância de Jesus, onde Jesus seria um garoto, como é que eu vou dizer, demoníaco, porque ele faz coisas horríveis, entendeu? E esse evangelho não entrou na Bíblia, mas é curioso, né, que o final do evangelho tem uma parte que é idêntica a Lucas, aquela passagem de quando Jesus se perde aos 12 anos lá no templo. Então, por que eles usaram só a passagem que era conveniente e as outras não? Né? Então, vamos dar uma analisada aqui. Ó. Especialistas descobriram recentemente um manuscrito antigo, que um manuscrito antigo representa o que pode ser a cópia mais antiga conhecida do Evangelho sobre a infância de Jesus. O fragmento de papiro estava guardado na Biblioteca Estadual e Universitária Karl von Ossietzky, em Hamburgo, Alemanha. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, pessoal, porque depois na hora de editar fica melhor. Onde passou desapercebido por décadas. Essa aqui é a imagem desse papiro, tá? Um dos papiros, né, dos fragmentos que compõem esse evangelho. Dois pesquisadores, Lajos Berk, do Instituto para Cristianismo e Antiguidade de Hamburger, Universität zu Berlin, eu não sei falar os nomes em alemão, tá? Me perdoe. E Gabriel Nock Macedo, da Universidade de Liège, determinaram que o texto grego no fragmento é do Evangelho da infância de Tomé. Tal evangelho é um dos conhecidos apócrifos da infância de Jesus, não presente no cânone bíblico, mas popular no passado, quer dizer, que ele já foi lido e utilizado em outras épocas. O estudo foi publicado na revista, nossa, não vou saber falar o nome disso, Zeitschrift for Pairologie und Epigraphik, tá? Essa revista alemã aqui. Antes dessa descoberta, um códice do século XI era a versão grega mais antiga do Evangelho de Tomé. Acredita-se que o Evangelho da infância de Tomé tenha sido escrito no século II. Berks e Macedo dataram o fragmento de papiro entre os séculos IV e V, tornando-o a cópia mais antiga conhecida. O fragmento é de extraordinário interesse para a investigação, afirmou Berks, em comunicado repercutido pelo Newsweek. Além de datar o fragmento originário do Egito, os pesquisadores decifraram o texto contido, que distribui em 13 linhas, com cerca de 10 letras gregas por linha. O texto havia sido submetido por parecer um documento comum. Ela é subestimado, por parecer um documento comum, como uma carta ou lista de compra, devido à caligrafia. A descoberta. Os autores encontraram o manuscrito acidentalmente enquanto examinavam imagens de papiros. Foi pensado como parte de um documento cotidiano, como uma carta particular ou uma lista de compras, porque a caligrafia parece muito desajeitada, explicou Berks. Notamos pela primeira vez a palavra Jesus no texto. Depois, comparando-o com vários outros papiros digitalizados, deciframos letra por letra e rapidamente percebemos que não poderia ser um documento comum. Segundo Newsweek, os pesquisadores sugerem que o texto pode ter sido criado numa escola ou mosteiro como exercício de escrita, evidenciado pela caligrafia confusa e linhas regulares. Então tem essa hipótese, tá? Que eram pessoas escrevendo só porque não estavam treinando a escrita. O texto descreve um episódio da infância de Jesus, chamado como Segundo Milagre, no Evangelho Apócrifo de Tomé. No registro é dito que Jesus brincava na margem de um rio com argila, enquanto criava pardais. É repreendido por seu pai José por criar estas figuras sagradas em um sábado, dia dedicado ao descanso. Em seguida, Jesus bate palma e os pássaros criam vida. Aqui parece até uma história bonitinha, né, pessoal? Agora vamos ver o conteúdo de verdade. Ó. Capítulo 2. Capítulo 1 é só a apresentação de Tomé, está dizendo que está escrevendo o Evangelho. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, era só uma criancinha, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. E represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-a somente com a sua palavra. Então aqui ele fez uma represinha, tá? Ele fez pequenas poças. Fez depois uma massa mole com o barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era então um sábado e havia outros meninos brincando com ele. Porém, um certo homem judeu, vendo que Jesus acabara de fazer um dia de festa, foi correndo até o seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, o teu filho está no riacho juntando com um pouco de barro. E fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia do sábado. Ou seja, Jesus não respeitava o sábado desde a infância. José veio a ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com ele, dizendo: Por que fazes no sábado o que não é permitido fazer? Mas Jesus, batendo palma, dirigiu suas figurinhas, ordenando-lhes: Voai! E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Capítulo 13. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba,
e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus, usando uma planta de vinho. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: Malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora cego como uma árvore. Ok, ó, Jesus está fazendo o garoto ficar cego, sem que possa dar folhas, nem raiz, nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente cego, e os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram a José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Aqui, ó. Esse é o Jesus que a Bíblia não mostra. A Bíblia mostra Jesus curando os cegos, mas não mostra que ele cegando as pessoas. Será que um daqueles cegos que ele curou nos evangelhos não pode ser esse mesmo que ele mesmo causou a cegueira? Tudo bem que não é uma história real, né, pessoal? Mas seria irônico. Capítulo 4. De outra feita, ele andava em meio ao povo e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Só esbarrou, como acontece, né? Com qualquer um. Irritado, Jesus lhe disse: Não prosseguirás o teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Só porque o rapaz só esbarrou com ele correndo, né, brincando, aí Jesus já matou o rapaz. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: De onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados. E os pais do defunto, chegando a José, o interpelaram, dizendo: Com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tem que acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar, pois causa a morte de nossos filhos. José chamou Jesus à parte e admoestou da seguinte maneira: Por que fazes tais coisas, se elas se tornam a causa de eles nos odiarem e perseguirem? Ou seja, ele tinha um garoto que era um pimentinha, parece aqueles filmes de terror, sabe? Não sei se vocês já viram filme de terror, que tem crianças que têm poderes e só faz maldade. É a mesma coisa. Jesus replicou: Bem sei que essas palavras não vêm de ti. Olha que as mesmas respostas que ele dá nos evangelhos. A pessoa pergunta uma coisa e ele responde outra. Mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão o seu castigo. Aqui, ó. Além de ter matado um garoto e cegado o outro, ele ainda quer castigar as pessoas que estavam lá no povoado que ele vivia. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. Eita, ficou uma cegaiada danada ali em Nazaré, né? Se é que é em Nazaré essa história. As testemunhas dessa cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e se convertia numa maravilha. Quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou a sua orelha e a puxou fortemente. O rapaz então indignou-se e lhe disse: A ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Olha como ele responde mal para o pai dele: Tu nem sabes quem sou, pois se soubesse não me magoarias. E ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Ou seja, respondendo mal educadamente para o pai dele. Capítulo 6. Naquela época encontrava-se em um lugar próximo um certo rabino de nome Zaqueu, qual, ouvindo Jesus falar dessa maneira com seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Então, passado alguns dias, aproximou-se de José e lhe disse: Vejo que tens um filho sensato e inteligente. Olha que palhaçada isso daqui. O garoto cega um garoto, mata o outro, faz várias pessoas ficar cegas, mas o rabino ficou admirado com ele. Nossa, esse garoto é inteligente. Só no mundo da fantasia, né? Então me confie para que aprenda as letras. Eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda espécie de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, e de respeitá-los como superiores e pais, e de amar seus semelhantes. E lhe disse todas as letras com grande esmero e clareza, desde o alfa até o ômega. Aqui tem um probleminha, pessoal, que eu não sei se vocês traduziram de um texto grego, mas alfa e ômega são letras gregas, tá? Não tem nada a ver com o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é o Aleph, e a última letra eu acho que é o Tav, se não estou enganado. Mas não é o alfa e o ômega. Jesus, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu e lhe disse: Como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Hipócrita. Ou seja, primeiro ele já dá uma patada aqui no rabino, né, que só se ofereceu para ensinar ele já responde de uma forma grosseira. Explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo o que disseres com relação a B. Depois começou a interrogar o professor sobre a primeira letra, porém este não pôde lhe responder. Disse então a Zaqueu na presença de todos: Aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios, aquele que vês unidos transversalmente, conjuntos, elevados, divergentes. Os traços contidos na letra A são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. Enquanto os judeus se entretinham,
em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade. Frutificai agora vossas coisas, e abri os olhos à luz dos cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos, e depois chamar-vos para o alto. Ele veio para amaldiçoar eles. Pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, deixa eu corrigir esse rim aqui que é da tradução, sentiram-se imediatamente curados, todos aqueles que haviam caído sob maldição. E desde então ninguém ousava irritá-lo, para que ele não amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos. Aqui, ó, ninguém ousava irritá-lo, menino, era um menino mimado, e qualquer coisinha ele cegava ou matava as pessoas. Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso levou-o até um outro professor e o colocou à sua disposição. Esse lhe disse: ensinar-te-ei em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz. Deixa eu só corrigir aqui essa outra aqui, que é da tradução, tá, pessoal? Não fui eu que escrevi. Conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo sem obter nenhuma resposta de seus lábios. Finalmente Jesus lhe disse: se és mestre de verdade, conhece perfeitamente as letras. Dize-me primeiro qual é o valor de alfa, e então eu te direi qual é o de beta. Irritado, o professor então bateu-lhe na cabeça. Quando o menino sentiu a dor, amaldiçoou-o, e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Esse encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. É uma criança demônio, pessoal. Parece um filme de terror que eu vi uma vez, uma menina que começa com ela no forno, que ela tinha poderes paranormais, e a polícia vai lá e salva a menina, né, em cima da hora, mas depois a policial descobre que a menina que era uma garota demônio. Então tá aí, o evangelho todo não vou ler, tá, mas quem quiser vocês acham fácil na internet. Aqui é aquela parte, no último capítulo, que é o capítulo 19, é aquela parte que tem no Evangelho de Lucas, quando ele se perde lá no templo, na festa, não sei o que, e os seus pais vão atrás dele. E aí fica essa pergunta: por que Lucas usou só esse capítulo 19 e omitiu todas essas bizarrices aqui da história de Jesus? Até porque se Jesus é real, conforme nós temos nos Evangelhos, então nós duas perguntas. Por que Lucas então usou uma fonte tão horrível no seu Evangelho? Segundo, se a fonte era confiável, por que ele não colocou essas outras passagens também? Porque ia pegar mal, né, pessoal? O menino Deus, filho de Deus, que fazia tanta maldade que as pessoas tinham medo até de chegar perto dele, porque se aborrecesse o garotinho, ele cegava ou matava. E esse é o Jesus desse Evangelho de Tomé. Uma criança mimada com superpoderes que saía matando e amaldiçoando todo mundo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.